Bem, meus irmãos, hoje nós estaremos avançando então para mais um ensino do Senhor Jesus Cristo, que foi, não é, na verdade, refletido por seus apóstolos também, tá? E pode ser encontrado em toda a Escritura. Um assunto ou uma lição muitíssimo importante, não é? A santificação, não é? E como diz o tema, na verdade, a vida piedosa. É isso que quer dizer. Porém, nós investigaremos especialmente qual é a fonte da vida piedosa. O que Jesus diz sobre isso? Sobre qual é a fonte da vida piedosa, tá? Ou seja, qual é a fonte da santificação na vida cristã, tá? De fato, este assunto ele é sério e nós precisamos aprender bem sobre a graça de Deus e a vida piedosa, né? Qual é a relação dessas coisas? Pois essa verdade está sendo atacada em nosso tempo, tá? Esse entendimento está sendo atacado não só pelos católicos romanos e aqueles que são arminianos, obviamente, não é? De modo geral, por conta da sua maneira de compreender sinergista, o homem cooperando com Deus para a salvação, digamos assim, mas até mesmo entre o meio reformado, né? Infelizmente, há irmãos que estão procurando ou pelo menos estão sendo seduzidos, não é, por um entendimento que acaba ferindo, sabe, o ensino bíblico da graça de Deus que opera na santificação para tornar essa santificação ou essa vida piedosa algo do próprio homem, tá? Ou algo operado pelo próprio homem de alguma maneira, o que é, na verdade, um perigo. Então nós podemos, meus irmãos, verificar que essa doutrina ou tudo aquilo que podemos chamar de doutrinas da graça, é constantemente, não é? E tem sido ao longo dos séculos sempre atacado. Ou seja, o evangelho puro, bíblico, ele sempre foi atacado. Desde a época dos apóstolos até hoje. Isso nunca mudou. Então, sempre, desde a época dos apóstolos, o evangelho bíblico, puro, verdadeiro, aquele nos dado por Deus, nos revelado por Deus, deve ser, sim, aprendido corretamente e defendido pela igreja, sempre. Tá? É dever nós, como cristãos, defendermos a fé também, assim como os apóstolos fizeram. Nós podemos encontrar, é claro, este ensino em nossas confissões, especialmente no nosso catecismo. Mas primeiro vamos olhar para o ensino direto de Cristo na palavra de Deus, para depois darmos uma olhadinha no catecismo, tá certo? Então, podemos começar com a primeira pergunta: onde se encontra a fonte da santificação? Né? Nós vemos o texto da primeira carta de Pedro, capítulo 1, onde temos uma afirmação: sede santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Não é? Então a pergunta é: onde se encontra a fonte da santificação ou da vida piedosa? Que quer dizer a mesma coisa, basicamente. Santificação, vida piedosa. Onde está essa fonte? Né? Então é uma pergunta importante. Será que está em nós? Será que nós mesmos somos a fonte da santificação? A fonte da verdadeira piedade? Então vamos observar o que Cristo nos ensina sobre isso. Em João 15, verso 5, o Senhor Jesus diz aos seus discípulos: eu sou a videira, vós as varas, ou os ramos, né, os galhos. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, esse texto tem uma profundidade maravilhosa para nos guiar a respeito da fonte da santificação, da vida piedosa. Por essas palavras, Jesus nos ensina a fonte de uma vida cristã piedosa. Essa fonte não se encontra no próprio cristão, né? Não se encontra em nós. Pela fé, um crente é unido a Cristo, não é? Tal como um ramo unido à videira. A analogia de Cristo aqui é muito importante para nós, tá? Então, pela fé, nós somos unidos, enxertados em Cristo, assim como um ramo em uma videira. Certo? Um ramo morre se for cortado da videira. Então, se temos, na verdade, não somente a videira, mas qualquer árvore, né? Qualquer planta frutífera, digamos assim. Se por acaso o galho, o ramo for cortado, ele não fica vivo sozinho. Ele morre, ele seca. É o natural. É o esperado, na verdade. Então ele já está nos dizendo alguma coisa sobre a nossa ligação com Cristo. Tá?
Ou seja, um ramo não pode dar fruto sozinho. Ele tem que estar ligado necessariamente à videira, à árvore. Um ramo, então, morre se for cortado. Ele não pode produzir fruto, pois a vida da videira não está nele. Então, a vida verdadeira, pensando na analogia de ramo, não é, da videira e dos ramos, a vida verdadeira que mantém, que permanece, não está nos ramos. Está na videira. Isso é bem óbvio. Assim também é com a vida cristã. Então a analogia é para a nossa vida particular. É para que nós possamos refletir, não é, em nossa vida pessoal particular. Fora de Cristo, se não estivermos enxertados em Cristo, não temos vida. Não podemos dar fruto. Já aqui temos a resposta, não é? A pergunta: qual é a fonte da vida piedosa, da santificação? Observação. Isso é importante para a nossa reflexão, irmãos, pois muitos acham que a fonte está no próprio homem. Embora, claramente, Cristo está nos ensinando isso pela analogia da videira e dos ramos, há pessoas que entendem, pessoas cristãs que pensam, não é? Pelo menos externamente cristãs, elas pensam que a fonte está no próprio homem, na vontade do homem. Ou seja, todas as mudanças na vida do homem são meras expressões de sua vontade. Se a vontade do homem for forte, ele conseguirá tudo, inclusive mudar a si mesmo. Especialmente hoje, né? Sempre temos que lembrar, estamos num tempo, é claro que esse é um problema do ser humano desde sempre, ok? Vou falar aqui agora. Mas estamos agora num tempo onde, digamos assim, este humanismo, essa ênfase no homem, naquilo que o homem sente, naquilo que o homem entende, naquilo que o homem pode fazer, ou supostamente pode fazer, é tão grande que é como se as pessoas elas fossem deuses hoje. As pessoas acham que determina tudo, né? É até engraçado isso porque se vocês forem boa noite. Se vocês forem analisar bem, isso parece feitiçaria. Feitiçaria do nível História Fantástica, Harry Potter. Com um simsalabim você muda. Com uma palavra de determinação você muda as coisas, você muda a realidade. Isso é ridículo. Mas, né, as pessoas parecem que não separam mais a ficção, a história fantástica, né, as fábulas da realidade. Então aquilo que nós geralmente vemos em fábulas, em histórias fantásticas, em filmes, não é, incríveis, que são do mundo da fantasia, parece que as pessoas hoje elas esqueceram disso e elas acham que podem determinar, se autodeterminar e mudar tudo. Né? O mundo é assim. Não é à toa que as pessoas elas dizem que elas são o que elas sentem. Então, se você sentir que é alguma coisa, você é. Isso é o quê? É feitiçaria? Você pode mudar a sua natureza com uma palavra? Por sua vontade, por exemplo? Não tem como. Entendeu? Se eu quiser ser uma jarra, eu não serei. Se eu quiser ser um tijolo, eu não serei. E se eu quiser ser um leão, eu não serei. Eu não posso mudar a realidade, a substância, a natureza por minhas palavras. E tampouco eu posso me autodeterminar e mudar o meu próprio coração. Né? Então, essa é uma peculiaridade não só dos nossos dias, mas é necessário dizer que em nossos dias isso é muito mais vendido. Isso está em todo canto. Em todo canto. Tá? No marketing, nas mídias, tudo que é produzido na cultura é para mostrar, é para ensinar que o homem pode se autodeterminar, o homem é dono do seu destino e blá, blá, blá. Né? Esse é o mundo que nós vemos hoje. Por isso que é importante refletir no assunto de hoje, não é? Porque o assunto de hoje ele vai na contramão do mundo. Do pensamento comum do mundo, tá? Ou seja, o pensamento do mundo não é bíblico. Mas, um ponto aqui. É a partir da vida de Cristo que um cristão vive. Guardem isso na mente de vocês. É a partir da vida de Cristo que um cristão vive. E isso não quer dizer apenas que nós encontramos o significado de nossa vida e existência em Cristo. Esta é a verdade. Eu não tenho como saber quem eu sou de fato sem Cristo. Todo mundo que está fora de Cristo vive a vida inteira tentando se encontrar. E sempre encontra, nesse sentido, caricatura de si mesmo. Entendeu? O homem fora de Cristo, ele encontra apenas caricaturas mal feitas dele mesmo. Nunca é ele real. Né? Nunca é ele de fato. Entende? É uma confusão. E essa é a natureza humana, a natureza confusa depois da queda. Tá? Mas isso aqui é além disso aí ainda. É a partir da vida de Cristo que um cristão vive.
Não foi o que o próprio Cristo afirmou no texto que nós lemos, não é? Eu sou o caminho. Aliás, texto não, nós lemos não, né? Nós temos João 14, verso 6, que vocês conhecem o texto, você não coloquei aqui. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele disse isso. Ele é a vida. Ele não é só o caminho, nem só a verdade. Ele é a própria vida que nós precisamos. Então, é em Cristo que um cristão vive, tá? Mais um ponto. Em si mesmo, tudo o que o ser humano faz é pecar. E aqui é importante explicar, antes de eu continuar aqui, né, na explicação que eu tenho aqui na lição, mas para refletirmos nessa expressão, aqui nessa afirmação, em si mesmo, tudo que o ser humano faz é pecar, é bom entender isso, porque talvez, se nós vamos analisar de maneira apenas visual, estética, vamos julgar aquilo que nós enxergamos, o que nós vemos, ou até mesmo a partir dos valores que a cultura nos apresenta, nós vamos entender o seguinte, muitas vezes, que não. Na verdade, o ser humano não vive pecando o tempo todo. O ser humano, mesmo fora de Cristo, ele faz algo que não é pecado em si, que não é iniquidade em si. Só que essa é uma visão distorcida, meus irmãos. Eu quero que vocês entendam isso. Porque fora de Cristo, você não sabe quem você é de verdade. Fora de Cristo, você não conhece Deus pessoalmente. Você não sabe quem Ele é. Tá? Fora de Cristo, você não pode se aproximar de Deus. Não tem como fazer isso fora dele. Porque todo mundo é pecador. E fora de Cristo, você não consegue obedecer a Deus. Então, logo, tudo que a pessoa faz fora de Cristo, sem a vida de Cristo, ou a vida que é Cristo, é, consequentemente, iniquidade. Porque todas as ações são movidas por motivações. Entendeu? Nós somos movidos por motivações. Todo mundo é religioso. Todo mundo, qualquer pessoa. O ateu mais honesto em seu ateísmo, me perdoa a expressão, burro, né? Seu ateísmo ridículo, por mais que ele seja honesto na sua idiotice, né? E vamos usar a linguagem bíblica, na sua estultice, na sua loucura, na sua insanidade mental, porque é isso que o ateísmo é, insanidade mental, negar o óbvio. Né? Por mais que ele seja honesto nisso, com relação a negar Deus, ele ainda é um religioso. Porque ele se move por motivações. Ele tem motivação para fazer alguma coisa. Nem que as motivações sejam contrárias a Deus, elas são motivações religiosas. E todo mundo... O que faz essas pessoas levantarem de manhã para fazer qualquer coisa que seja, não importa o que, são motivações religiosas. Você vive baseado no que você crê. Entendeu? Todo mundo vive baseado no que crê. No que confia nas suas convicções pessoais. Tá? E essas convicções pessoais, fora de Cristo, são todas idolatria, são todas enganações, são todas ofensas a Deus, é tudo pecado isso aí. Por isso que eu já dei exemplo para vocês que as melhores ações, visualmente falando, socialmente falando dos homens, são todas hipócritas e pecado diante de Deus. Porque não são feitas para Ele, para a glória dele. E não são feitas também no Filho de Deus. Não é? O que torna a obediência das pessoas impossível. Romanos 8 nos ensina isso perfeitamente. Tá? Aquele que não tem o Espírito de Deus, não pode cumprir a lei de Deus. É simples assim. Tá? Então, em si mesmo, tudo o que o ser humano faz é pecar. É o que o ser humano faz. A menos que sejamos nascidos de novo e enxertados em Cristo, e aí pensa mais uma vez na analogia da videira e os ramos, enxertados em Cristo por meio da fé, não podemos produzir frutos. Nós dependemos de estar em Cristo para produzir frutos. Sem Cristo, sem estarmos em Cristo, nós somos como um galho cortado, um ramo que não está ligado à videira. Então esse ramo morre, ele não pode dar fruto. Entende? É assim. Isso nos mostra que a nossa situação, nossa condição natural é deplorável, na verdade. E nós não devemos nos enganar com conceitos, filosofias e aparência. Entende? O ser humano é miserável mesmo. Tá? Então lembre-se da última pregação, nosso passado sombrio.
Lembre-se do que foi pregado no domingo à noite. Nosso passado sombrio. Todos nós tínhamos ou tivemos um passado sombrio. Não temos em nós mesmos a mínima condição de fazer qualquer coisa que agrade a Deus. Por isso que o ser humano em si mesmo, tudo que ele faz é pecar. Ele não tem condições nele mesmo de agradar a Deus. Não somos capazes de uma vida piedosa por nós mesmos. Esse poder não está em nós, naturalmente. Não está. Então, ouçam bem isso. Não é o calvinista pessimista, e eu digo isso porque do que nós somos chamados, como nós somos conhecidos historicamente pelo mundão e por outras tradições cristãs, nos chamam de calvinistas. Nós somos os que são reformados, né? Mas nos chamam de calvinistas. Então, quando as pessoas ouvem essas coisas, elas pensam, isso aí é o pensamento desses calvinistas que são pessimistas com relação à natureza humana. Porque, sim, a maioria absoluta, tá? Dos cristãos entende que o que nós pregamos é pessimismo quanto ao ser humano. Porque, geralmente, as pessoas são mais otimistas com relação à natureza humana. Porque as pessoas se focam muito nas ações. Elas se esquecem da natureza, elas se esquecem das motivações. Elas se focam nas ações. E porque veem as ações, não é? Que são positivas socialmente, elas julgam isso como sendo positivas de verdade para Deus, quando não é. Tá? Então, não é o calvinista pessimista dizendo isso, mas é o próprio Espírito Santo, por meio da palavra, que nos diz. E nós já conhecemos isso, porque eu já citei um monte de vezes. Romanos 3, verso 10 a 12. Você já deve até já estar decorando esse texto, só citando alguns pedacinhos do texto. De Romanos 3, 10 a 12. Não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há quem busque a Deus. Todos se fizeram inúteis. É o que é dito nesses textos. Ou seja, quem diz isso é Deus em sua palavra, e não o calvinista pessimista. Tá? E não somente em Romanos 3, mas, por exemplo, nós temos o texto de Isaías 64, verso 6, que nos diz assim: mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia. E todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. É isso que a Bíblia fala da nossa natureza. Então é pessimismo meu ou de qualquer cristão reformado, nosso? É Deus dizendo quem nós somos de fato. É isso aí. Tá? Diante disso, meus irmãos, podemos saber que o homem sem Cristo não pode fazer nada. Deus ordena, sede santos, porque eu sou santo, mas o homem sem Cristo não pode ser santo. Na verdade, ele só é santificado em Cristo. Fora dele, ele é só um imundo, só um pecador morto em delitos e pecados, né? Por isso devemos aprender a graça de estarmos em Cristo é também a fonte de uma vida piedosa. O que faz, ou o que torna, ou a fonte da vida piedosa, da santificação, é estarmos em Cristo. É a graça de estarmos no Senhor Jesus, de termos a vida dele em nós, de fazermos parte de sua vida. É isso, não é, que é a fonte, ou esta é a fonte da vida piedosa. Isso significa que nenhuma de nossas obras pode merecer ou ganhar qualquer coisa junto a Deus. Nem pode ser elemento da nossa retidão perante Ele. Então, isso vai nos dizer claramente, meus irmãos, que nada que nós venhamos fazer neste mundo, nada, absolutamente nada, pode ser contado como a nossa parte, como a nossa cooperação. Nós não conseguimos cumprir o pacto. Por isso Cristo foi enviado para cumprir o pacto por nós. Nós não conseguimos cumprir a nossa parte. Não tem como. Tá? Então, qualquer obra que fizermos, que realizarmos, não conta em absolutamente nada para a salvação. Não conta. E eu digo isso para vocês, para mim, para nós que somos cristãos. Agora pense isso.
Se eu posso dizer isso de nós mesmos, como cristãos, que dirá aquele que não é um cristão? Lembre-se, quando eu falo isso, eu não estou me referindo a cristão nominal, tá? Porque cristão nominal é igual um pote de sorvete cheio de feijão na geladeira. Aí você chega do sol, cansado. Aí você percebe que tem uma coisa gelada pra mim. Uma coisa gostosa gelada. Aí você vai e abre o seu freezer. E você esqueceu o que tinha lá. Aí tá lá um belo pote de sorvete ou um potão de açaí. Chega é roxo. Bonitão. Eita, açaí! É agora que eu me acabo. Quando abre, tem feijão lá dentro. Ô decepção. Pois bem, aquele que não é cristão é desse jeito, né? É só capa, né? Tem nada, tá vazio. Tem outra coisa lá dentro. Então, temos aprendido bastante sobre a doutrina da justificação pela fé somente. Eu quero repetir para os irmãos uma coisa aqui. Quantas vezes for necessário, eu vou dizer isso para os irmãos. Se não entendemos essa doutrina, ainda não somos protestantes de fato, nem mesmo bíblicos. A doutrina da justificação pela fé, ela é crucial, boa noite, necessária para nós. Necessária. Essa doutrina é que faz a grande distinção. É o ponto central, como Calvino mesmo disse, não é? É o ponto mais agudo da distinção e de separação entre católicos romanos e protestantes. É uma doutrina central. Tá? Como, eu já citei isso para vocês em outras aulas até, como João Calvino bem observou, respondendo ao cardeal Sadoleto, eu acho que eu falei sobre isso na outra aula. Se essa doutrina é tirada, a igreja acaba. A igreja é destruída. Ela é derrubada. Não há religião verdadeira sem essa doutrina. Tá? Então, justificação pela fé somente é uma doutrina central. Entende? É o primeiro passo, digamos assim, e é um passo central para tudo o que nós conhecemos como doutrina da graça. Se alterar isso, acabou. Virou outra religião. Tá? Se muda a doutrina da justificação pela fé, é outra religião. Ainda que toda a capa, toda a estética, toda a aparência pareça protestante, cristã, não é. É o infeliz do pote de sorvete com feijão dentro. Só tem o rótulo, só tem a capa, só tem a estrutura externa, mas o conteúdo é outro. É outra religião. Tá? Então, só para entendermos bem o que quer dizer essa doutrina. Então, vamos lá. Somos justificados pela fé somente, sem as obras. As obras não cooperam em nada. E essa fé é um dom de Deus. É operada pelo próprio Deus no Evangelho, pelo Espírito Santo. E a justiça que recebemos não vem da própria fé ou de nós mesmos, mas vem de Cristo. Então, pela fé que Deus nos deu, Ele nos imputa a justiça de seu Filho e temos a garantia da justiça perfeita e santidade de Cristo por sua obediência ativa por nós. Isso é a justificação pela fé somente. Tá? Foi aquilo que foi rejeitado pelos católicos romanos e também pelos arminianos. Então, a fé, através do qual recebemos a justiça de Cristo, ela tem frutos. Porque o medo do católico romano, né? Eu citei para vocês também o Concílio de Trento, 1545, e também a remonstrância, já falei sobre isso. O medo deles é que ensinar a justificação pela fé somente, sem as obras, sem nada do homem, induziria o homem a viver no pecado. Ora, se o que eu fizer não faz diferença nenhuma para a salvação, para a justificação, então eu não vou fazer nada. Basta eu crer, né? Basta eu crer que está tudo certo. Só que eles esquecem que essa doutrina nos ensina também que a justificação, por meio da fé, essa salvação que nos vem pela graça, tem fruto. Ela tem fruto também. Tá? Então, mais uma vez, a fé através do qual recebemos a justiça de Cristo tem frutos. E esse fruto é a santificação, ou seja, a vida piedosa. Tá? Mas saibamos disso. As obras, a obediência, a vida piedosa, a santificação não é a parte do homem para alcançar alguma coisa. Na justificação, as obras não são contadas de jeito nenhum. Nem mesmo parcialmente. Tá? De maneira que, embora creiamos que
a fé sem obras é morta, como aprendemos com Tiago, por exemplo, a fé é distinta das obras, ou seja, justificação é uma coisa, santificação é outra, mas uma está ligada à outra e nenhuma vem do homem. O homem não tem parte alguma nesse sentido. Tudo vem da graça de Deus. Ou seja, o que temos que admitir diante disso é tudo o que temos vem de Cristo. Tudo o que diz respeito à salvação, né? Desde a justificação, a santificação, toda a segurança que temos, não é? De que estamos salvos pela graça, tudo isso vem de Cristo. A permanência na fé, os frutos dessa fé, tudo vem de Cristo. Nós somos devedores a Ele mesmo pelo fruto da salvação que trazemos e pela qual andamos. Então, o raciocínio mais humanista, mais racionalista é esse. Então, se eu obedeço, logo o mérito da obediência é meu, porque eu obedeci. Não parece lógico isso, né? Quando você aplica isso em outras coisas, não parece tão lógico. Bem, se eu obedeci, logo o mérito da obediência é meu. Então eu posso dizer que não, meu amigo, foi porque eu fiz. Porque eu obedeci. Hã? Não é assim que é comum no meio cristão hoje, né? Pessoas que ficam, até isso, né? Exigindo algo de Deus porque elas fizeram alguma coisa. Por exemplo, Deus tem que me ouvir e me abençoar porque eu orei, porque eu jejuei, porque eu participei da campanha, porque eu fiz isso e aquilo, porque eu subi ao monte, né? Porque eu joguei tudo na fogueira santa. Eu fiz tudo o que me disseram, eu me esforcei e logo Deus tem que me abençoar. Ele é obrigado a me abençoar. E isso é a consequência lógica desse entendimento de que as obras são contadas como sendo a nossa parte. Porque o homem pode se gloriar nele mesmo, tá? Dizendo, eu fiz. E se eu fiz, logo, o mérito da obediência é meu. Eu não posso aceitar, se eu tenho esse entendimento, que tudo venha de Cristo. Não, eu obedeci. Então isso é muito lógico, no entanto não é bíblico. Isso funciona no mercado. Com aquele termo que é muito comum, que é a tal da meritocracia. Meritocracia no mercado, 100% apoio. 100% apoio. Meritocracia na escola, 100% apoio. Está totalmente de acordo. O que quer dizer isso na prática? Na escola, por exemplo, o que deveria ser, na verdade, mas não é. Não existe meritocracia na escola, é uma pena. Meritocracia na escola seria mais ou menos assim. Só passa de ano quem merece passar. Entendeu? O aluno é vagabundo, tchau. Vai plantar roça. Vai arrancar toco. Não que seja indigno, porque não é. Mas é um trabalho pesado. Se você for pensar bem, rapaz, né? Dá pra estudar e ter alguma coisa melhor na vida, né? Dá, né? Eu penso que dá. Agora, é vagabundo, não quer saber de nada. O professor explica e eu tô aqui lesando. Tem um aluno aprendendo do lado, tentando entender, quebrando a cabeça, o aluno vai... Ele tem dificuldade, mas ele é um guerreiro, ele tem dificuldade. Ele chega em casa, eu não entendi, eu perguntei, não entendi. Aí hoje, advento da internet, tem desculpa você não saber das coisas? Não tem, né? Aí você vai lá no Google, pá, hoje tem IA, inteligência artificial, vou lá, ó, pá, me explique melhor esse assunto, me dê forma de entender esse assunto, eu vou ralar até isso entrar na minha cabeça. E eu conseguir responder as questões, fazer as provas. Tem aluno que faz isso. Tem outros que é muito difícil, quero não. Quero de jeito nenhum. Passa o ano todinho só empurrando com a barriga, enrolando. Sem contar que a maioria é desonesta e vive colando, né? Passa pela nota dos outros, não porque se esforçou. Esses são uma vergonha. Mas o sistema que nós temos de educação hoje não é assim. Então, não é justo de verdade. Então, vão passar todo mundo, filho. Se você for para a escola, você vai passar de ano. Fique tranquilo. É só não faltar, não meter a mão na cara do professor, né? E não matar ninguém lá que você vai passar. Né? Se você não fizer nada disso aí, vão dar um jeitinho para você passar. Vão fazer um trabalho para você passar de ano. Aí faz um trabalho e você não consegue. Mesmo que seja um trabalho, seria assim, ó. A questão é essa.
uma folha em branco e só tem uma questão. Risca essa folha. Aí você risca. Parabéns, você passou de ano. O mundo, né? O nosso tipo de educação é esse. Uma vergonha. Então, lá, nesse contexto, meritocracia, ó, trabalho do mesmo jeito, né? Se vamos pensar numa ótica de mercado, meritocracia é importante. Então, eu não vou contratar uma pessoa por cor de pele, por condição social, mas pelo esforço dela. Eu não quero saber quem ela é. Se ela é preta, branca, azul, roxa, se ela tem asas. Não importa isso aí. Entendeu? Isso pouco importa. O que importa é que ela seja uma pessoa dedicada, que rale, que queira trabalhar de verdade. Se for alguém que não quer trabalhar, mas quer entrar por cota, quer entrar porque eu fui desfavorecido porque eu nasci pobre. Aqui todo mundo é pobre, que eu saiba. Não tem ninguém rico aqui. Entendeu? E eu acho, né, pelo menos, se eu tiver errado, me digam, mas aqui todo mundo sabe o que é favela. Eu não fui criado em Alphaville, né? Nem em condomínio. Nós somos criados, todos nós aqui, em comunidades carentes, em favela mesmo. Aqui chamamos de grota, né? Essa é a realidade. Entende? Aí vamos ficar agora nos vitimizando? Não. Então, no mercado, irmãos, meritocracia. Mas essa lógica mercadológica não funciona com o evangelho, nossa relação com Deus. Então, não é assim com Deus. Eu faço e posso exigir, eu posso dizer que eu tenho méritos por aquilo que eu fiz. De jeito nenhum. Porque o que o Senhor me revela na palavra dele é que eu não posso fazer nada. Fora de Cristo, eu não tenho nada, eu não posso nada, eu não tenho condições. Tá? Eu sou como um morto no mercado de trabalho. Imagine colocar... Eu vou pensar no Enem, vamos pensar no Enem. A galera todinha, né? Enem. Não pode chegar atrasado. Vamos colocar um defunto nessa lógica de ir pro Enem. O defunto vai conseguir ir pro Enem? Esse é o ser humano em relação a, né, a tentar obedecer a Deus. Ele é um morto. E morto não faz nada, né? Esse é o ponto. A não ser cheirar mal. É só isso que o morto faz. Tá? Então, notem bem. Vamos lá, continuando aqui, então. Nós somos devedores a Ele mesmo, pelo fruto da salvação que trazemos e pela qual andamos. Também não é o caso que Jesus nos concede a sua graça e o Espírito Santo e que agora cabe a nós produzir frutos. Entendeu? Então, essa questão de produção de frutos, não é, de vida piedosa, não é assim, tipo, então o Senhor Jesus enviou o Espírito Santo sobre nós. Pronto. Temos um poder em nós. Agora, nós vamos produzir frutos. Então, é algo nosso. Por quê? Porque, veja, eu já tenho o Espírito Santo sobre mim. Eu não sou um cristão? Pronto. Agora eu vou produzir frutos e esses frutos são meus próprios. Sou eu mesmo. Sou eu mesmo e não tem mais a ação soberana de Deus produzindo isso em mim. Já tem o poder em mim e agora eu uso esse poder. E eu mesmo faço. Tá? Então, o Espírito Santo não é uma ferramenta para nós não, tá? Não é uma ferramenta. Certo? Não é assim. Temos que lembrar das palavras de Cristo no texto que lemos, João 15, verso 5. Ele disse, porque sem mim nada podeis fazer. Sem ele não podemos fazer nada. Sem fé em Cristo, que é antes de tudo o fundamento da nossa vida, não temos boas obras que sejam agradáveis aos olhos de Deus. Hebreus 11 e verso 6 nos diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Impossível. Então, se alguma vez vocês pensaram nisso, de que há pessoas boas no mundo que não são tementes a Cristo, não são de Cristo, tirem um cavalo da chuva. Risquem um pensamento da mente de vocês. Porque não são pessoas boas. Não são. E elas não podem agradar a Deus. Eu sei que tem uns malucos, né? Tem um bando de zumbi lá fora, um bando de defunto, morto-vivo lá fora, falando bem assim, eu sou muito mais ajudar o pobre, o necessitado, né? O bêbado, o drogado, do que ficar numa igreja ali, né? Com hipocrisia. Não deem ouvidos a mortos. Vocês não são espíritas para conversar com morto? Vocês não são pagãos para conversar com morto? Uma pessoa que não é de Cristo vir falar da igreja, você tem que ignorar assim, ó.
Desculpa, mas isso não faz sentido. O que um morto fala não deve pesar em nossas vidas, não. Mas o que Cristo diz é a verdade para nós. Tá? Aquele que está lá fora, achando que está sendo uma pessoa boa, não está sendo. Porque o padrão é divino, não é nosso. Não fomos nós que criamos um caminho para a salvação. Cristo ordenou isso. Tá? Então lembrem-se, meus irmãos, de um texto também que eu já citei muitas vezes para vocês aqui. Em pregações também. Que é esse texto aqui, ó. Filipenses 2:13. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar segundo a sua vontade. Então, não depende da vontade humana, nem das ações humanas. Por quê? Porque Deus é quem opera em vós. Uma coisa é outra também. Tanto o querer, a vontade. A vontade de obedecer a Deus vem de Deus, olha só. O que Paulo está dizendo. A vontade de viver piedosamente vem de Deus. A vontade para a santificação vem de Deus. Como realizar tanto a vontade de santificar, de vida piedosa, vem de Deus, como também a própria ação de santificar, de vida piedosa, de obediência, vem do próprio Senhor. Isso é para ressaltar para nós que nós não temos nada. Cristo é tudo para nós. Ele é a vida que nós precisamos. Essa é a realidade. Temos mais. Pense, Jesus opera essa vida piedosa em seu povo por meio da palavra e da operação do Espírito Santo. É por isso que a Escritura Sagrada, pregada fielmente e ensinada, é tão crucial, irmãos. É tão necessária. É uma lástima você pensar em um ambiente que se chama de igreja, onde a Escritura Sagrada não é o centro, onde o ensino é negligenciado, onde a pregação é negligenciada, onde as pessoas procuram e os líderes procuram enfeitar tudo, né? Você cria tudo para esconder a Bíblia no final de tudo. A mentalidade moderna é essa aqui, ó. Bíblia, pregação expositiva, bíblica, é chato. Você tá doido? Ouvir uma pessoa expor o texto bíblico durante 40 minutos, durante 1 hora, é insuportável. Insuportável. Olha, eu sei que tem pastores, até reformados, que sempre pensam em deixar o sermão mais tranquilo. Quando eu falo tranquilo não, é menor. Pensando no público. O público não aguenta. Irmãos, na boa. Na boa. Esse é um ponto que eu brigo com qualquer um. Eu brigo com qualquer um. Desculpa. Não pense no povo, não. Pregador não deve pensar dessa forma. Tipo, mas é que o povo não aguenta hoje. Se não aguenta, vai embora. É sério, se a palavra de Deus não me atrai, eu tô fazendo o que na igreja? Eu sou partidário de fazer isso aqui, ó. As pessoas não aguentam a pregação, não suportam a pregação, acham chato e cansativo. Por favor, saiam, virem as costas, fechemos o trabalho, acabou a igreja aqui e cada um segue sua vida. Porque não faz sentido eu, como um pregador, aceitar que é comum as pessoas passarem o dia todo no TikTok, no Kawaii, no Instagram, no YouTube, maratonar série, fazer um monte de coisas, o dia todo se entretendo, para chegar num culto e achar que é uma pregação de 1 hora é uma eternidade. Não dá para mim, não. Desculpa, não dá para mim. Isso aí para mim é inaceitável, né? É uma coisa que eu não negocio com ninguém. Eu fico imaginando a pessoa, não, tem que pregar menos. Eu devolveria assim, não, irmão, você que tem que se entreter menos. Eu não tenho que pregar, mas você que se entreter menos. Pare de encher a sua cabeça com lixo o dia todinho, é só lixo. Você está tão contaminado, você está... Como é que é a palavra mesmo? Quando você come o que não presta, você fica intoxicado, né? Você está intoxicado de lixo midiático, a sua mente está podre, sua alma está preenchida do que não presta, de pecado, de ilusão, de vaidade, e é por isso, porque você está apodrecido, que o alimento saudável te faz mal. Vai oferecer verdura e legume, comida saudável para um moleque que foi criado só comendo jujuba,
Só comendo bolacha recheada, nada contra, eu gosto. Só comendo, entre nós é bom. Só comendo, não é besteira o dia todo, né? Tipo assim, os pais, eu sei que isso pode, a pessoa pode comer essas coisas, claro, são gostosas, mas tem que haver uma dieta em que se coma saudável. E isso é uma coisa extra, digamos assim. Mas se você deixa a pessoa comer qualquer lixo o tempo todo, ela não vai gostar de comer saudável. Se você está acostumado a altas doses de açúcar e de sal, é só de açúcar em tudo que é hiper gostoso no mercado, né? Dos embutidos. Quando você provar um chuchu, uma batata, não vai ter um gosto tão apurado como você está acostumado. Aí você não vai gostar. É a mesma coisa. Passa o dia todo ouvindo lixo, assistindo lixo, é quando vem para um culto, o culto é chato, o culto é cansativo, demora demais. Eu passo a tarde inteira, vou fazer comida, arrumo alguma coisa, aí se eu tenho um tempo é a tarde inteira, é uma série depois da outra, um episódio depois do outro. A tarde inteirinha eu preenchi, eu sentei no sofá e vi o dia ir embora. O dia disse tchau, eu nem vi. Já tá de noite. Aí vem pro culto e acha que uma pregação de 1 hora é muita coisa. É sério, assim, pra mim é piada isso aí. Os irmãos me perdoem por estar falando assim, mas sinceramente não dá não. É sério. Né? Não aguenta, vai embora. É melhor. É mais bonito do que ficar reclamando de uma pregação de 1 hora. 1 hora. Né? Mas veja, tudo isso eu estou dizendo para os irmãos porque hoje existe uma tendência muito grande a isso nas comunidades, tá? Nas igrejas. Que são os líderes, eles cada vez mais diminuírem o tempo da pregação porque as pessoas não aguentam. Então eles estão servindo a quem? A Cristo ou aos homens? Eu penso que assim estão servindo aos homens, né? Não a Cristo. De jeito nenhum estão servindo a Cristo, né? Então, com isso eles não entendem como a escritura pregada e ensinada é extremamente necessária. A escritura pregada e ensinada, ela não é uma coisinha qualquer, não é um luxo não, tá? Não é uma coisa sobrando. Ela é extremamente necessária. Tão necessária que é justamente, veja, Jesus opera essa vida piedosa em seu povo por meio da palavra, da sua palavra e da operação do Espírito Santo. É assim. Sem pregação bíblica e ensino da palavra, a igreja não vai se santificar, ela vai ficar cada vez mais mundana. Não tem critério, vai ficar mundana mesmo. Sem Bíblia dominando tudo, é que começa a acontecer mudança nos cultos. Não, assim não, pastor. Tá doido, só canta salmo. Esses hino velho aí, ó. Né? Tem que botar uma música nova na igreja. Eu nem lembro mais de música nenhuma gospel nova. Mas alguma música aí que tá tocando na rádio. Tudo isso é o quê? As pessoas, elas não têm critério porque não tem Bíblia. Quando eu falo Bíblia, é pregada, ensinada. Né? Porque eu sei que é um desafio, certo? Para o cristão comum, ele ter uma regularidade na leitura bíblica. E eu sei que é um desafio, mas cada um deve lutar contra isso, tá? Cada um deve se conscientizar. Não fique dependendo dos outros, não. Vocês devem ler a Bíblia. Isso é necessário. Não é luxo, não. Então, Cristo é quem nos diz, meus irmãos, que é pela palavra que nós somos santificados. Olha Jesus dizendo aí, ó. João 17:17. Santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Eu preciso disso aqui, ó. Bíblia. Para ser santificado. Por sua palavra, Jesus nos lava da culpa e da contaminação dos pecados, a fim de que possamos produzir frutos. Essas são as palavras do próprio Cristo. O texto que nós lemos de João, capítulo 15, Jesus fala exatamente isso. Nós somos purificados por meio da palavra. O que Jesus diz? João 15, verso 3, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Esse é o ensino de Cristo. Se eu não tenho Bíblia no meu coração e na minha mente governando, acredite, tá? Se a palavra do Senhor não está no meu coração, como Davi ensinou, esconder a tua lei no meu coração para não pegar contra ti, na minha mente, meus irmãos, então eu estarei vulnerável para os ataques sutis do diabo. É numa hora dessa, por falta de Bíblia aqui e aqui, que começa a entrar ideologia,
Eu começo a ficar frouxo, perder critérios. Eu começo a não me escandalizar mais com o mundo. Me falta a Bíblia. Falta a palavra de Deus aqui. Então eu não vou ser santificado desse jeito. Né? Porque quanto menos conhecimento da palavra de Deus, mais a minha mente é vulnerável e inclinada a receber o que não presta do mundo. Eu nem percebo quando é mal, quando é pecaminoso às vezes. Eu estou tão vazio da palavra de Deus que o mal está na minha frente, nos meus olhos eu nem vejo. Eu ouço um monte de lorota, pecados, blasfêmias, e isso nem me incomoda mais, porque falta Bíblia. Se a minha mente estivesse acesa pela palavra de Deus, eu notaria logo, isso aí é contra a palavra de Deus. Né? É uma abominação. Tudo bem. Por sua palavra, Jesus nos lava da culpa e da contaminação dos pecados, a fim de que possamos produzir frutos. Então, guardemos isso no coração. Ele também incita em nós a disposição pela vida num andar piedoso, santificando. Saiu aqui do PDF, só um minutinho. Problemas técnicos. Vamos lá. Deixa eu me encontrar novamente. Vamos lá. Ele também incita em nós a disposição pela vida num andar piedoso, santificando-nos, tornando-nos santos pela operação da sua palavra e espírito, e assim nos dedicamos de mente e coração à obra de Deus. Deus em Cristo eficazmente opera uma sincera, piedosa ou devotada caminhada na vida no temor de Deus. Tudo vindo da palavra para nós, em nós. Mera conformidade, agora notem bem isso aqui, tá? Mera conformidade superficial às regras exteriores ou criadas por homens não é piedade. Então, não se pode confundir aqui uma coisa. Pronto, eu vou tocar no assunto que é mais, talvez mais simples de entender e mais direto. Mais visual. Roupas. Alguma vez vocês me viram aqui pregando um look cristão? Vocês nunca viram isso. Nem eu, nem o pastor Ezequiel antes de mim, e nem qualquer outro que vier depois de mim. Um cristão reformado, bíblico, não vai ensinar uma coisa dessa. Não vai baixar. Existe agora uma lei canônica na igreja. Não é? Os irmãos vão ter que se vestir assim, as irmãs vão ter que se vestir assado. Eu nunca falei isso. Eu nunca vou ensinar isso. No entanto, vamos entender isso aí, como é que funcionam essas coisas. O fato de sermos guiados pelos princípios da palavra de Deus e a Bíblia não me dar um look cristão não implica que eu tenho que me vestir feito um maluco. Tá? Então, é para entender. Não é porque não existe uma lista de peças de roupas para os crentes na Bíblia que isso me dá a liberdade e o direito de me vestir de qualquer jeito. O princípio que deve reger a mente do cristão, o coração daquele que tem o Espírito Santo de Deus, é a moderação. E este deve sim ter como objetivo glorificar a Deus até com as suas roupas ou com a maneira como se veste. Então, qual é a pergunta que cada um deve fazer a si mesmo como cristão? A minha roupa, tudo, a minha roupa, o meu cabelo, como eu me comporto, isso glorifica ao meu Senhor? Ou traz vergonha para ele? Isso chama atenção para Cristo ou para mim? Tem que pensar nisso. Né? Porque existe muito essa questão na nossa cultura de 880. Ou você é um indivíduo que acredita literalmente que você vai ser salvo por usar paletó e gravata e a mulher por usar vestidão e coque, ou você acha que isso não tem nenhuma importância e a mulher se veste, me perdoe, como uma meretriz e os caras como garotões de programa. Imitando, né? Funkeirinho, maloqueirinho, jogador de futebol. Tudo maloqueiro isso aí. Eles imitam, os meninos têm referência do pior tipo de homem e aí eles querem imitá-los em relação a tudo, né? Aí tá cheio, né?
eu não vou nem dizer o modelo, porque, né, que vai achar na internet vai ficar bravo comigo, né? Mas é ridículo. Um bando de Enzo, essa é a realidade, né? É a geração dos Enzos. Aí veja, você tem isso. Você tem os caras que são legalistas, que acham que a roupa social vai salvar, e outros que acham que, de jeito nenhum, eu tenho que ser livre no sentido de libertinagem mesmo, tá? De não me importar com isso, e tá errado. O nosso caminho é moderação, é equilíbrio. E a preocupação máxima nossa deve ser com a glória de Deus. A maneira como eu me visto glorifica o meu Senhor. A maneira como eu me visto chamar a atenção para mim ou para Cristo. Esse é o ponto crucial. Se como eu me apresento chama a atenção para mim, ou seja, eu vou ser exagerado aqui. Eu vou, o jovem, né, o rapaz, o homem, que seja, ele vai se vestir de tal maneira que as pessoas vejam ele, se impressionam com ele. Né? Aí é muito comum, no meio de onde eu fiz parte já, até pregadores, para poder chamar a atenção para si, eles se vestiram de uma maneira bem peculiar. Bota um terno brilhando, aí só ele brilha na igreja, e todo mundo só vê ele. Só tá ali, ó. Rapaz, o terno do irmão fulano, rapaz, a pessoa, o bicho acende, ó. Cristo que é bom nada, agora eu tô vendo o irmão fulano. Eu já vi cena, meu irmão, de irmão entrar, assim, parecia uma passarela, né, um tipo de moda. O irmão vestido todo social, e o sapato social, eu não sei se ele arrumou aquele sapato, azul. E um azul mais claro, mais chamativo mesmo. Aí ele passando, tem algum problema do irmão comprar sapato azul? Não, não tem problema nenhum não, pô. Eu tô dizendo isso não, tá? Aí entenda, é falta de sabedoria às vezes, né? Você faz isso, e na igreja todinha, a pessoa fica assim, ó. Jesus tá lá, mas o sapato do irmão é top, viu? Rapaz, é sério, é sério. É sério, né? Aí, isso os homens, né? Pensando nos homens. Pensando nos homens, né? Aí tem as irmãs também. Mais uma vez, ninguém tá dizendo que as irmãs não podem, né? Mas veja, moderação. Glorifica a Cristo, chama atenção para Cristo ou para a vida da irmã mesmo. Porque aí vai a irmã, ou dessas denominações mais moderninhas, né? Mais mundanas, vou dizer logo assim. As jovens não aprendem a ter moderação na maneira de vestir e as meninas, elas parecem que têm como referencial de roupa funkeiras, né? Que chegam na igreja com as calças apertando tudo, exagerando, marcando o corpo todinho, é como se estivesse com uma segunda pele. A pessoa tá nua, tá literalmente nua, tá nua. Você botou uma camada de pele bem fininha e o seu corpo tá todo desenhado, né? Se você vai perguntar assim, então, essa irmã vai casar? Se o cara vai casar com essa mulher, misericórdia, todo mundo já viu ela. Entendeu? Ela não vai ser nenhuma novidade pra você, todo mundo já viu. Todo mundo sabe como é o corpo dela perfeitinho ali, ó. Irmãos, isso aí é mundanismo, tá? Desculpa, mas não dá. E quando é umas que querem dar uma de santas, né? Porque são mais conservadoras, aí não, só pode usar vestido. Mas tem vestido e tem vestido, né, irmão? Aí ou é um vestido colado demais, né? Ou então sei lá, uma maquiagem, alguma coisa que a pessoa faz que todo mundo só olha para aquela pessoa. Você não... Veja, é um bloco, tem uma armadura de arrumação, de maquiagem, de cabelo, de roupa, de não sei o quê. É tanta coisa que tem na frente da pessoa que você tem que tentar tirar aquilo para poder conhecer a pessoa lá por trás, ó. Ela tá lá atrás da maquiagem lá. Você olha pra irmã, sim, mas quem tá atrás disso, né? Quem é você de verdade? Então, quando a pessoa age assim, não é Cristo que as pessoas veem em nós, não, tá? E eu não digo somente a questão de roupa, não. Ao nosso comportamento. A nossa arrogância é uma maneira de ocultar Cristo, tá? Eu quero ser o cara, o bonzão, o top. Eu sei de tudo, eu sou o cara, eu faço e aconteça, eu chego, eu sou o bom de lábia, Esse gente, tipo, gente conversadora demais, que diz que é crente, essa pessoa, ela oculta Cristo e destaca ela mesma. Tem que tomar cuidado com isso. Tá? Então, eu estou citando isso para os irmãos para dizer que regras exteriores, ou frouxas, ou apertadas demais, digamos assim, não é piedade. Não é piedade. Tá? Então, o amor de Deus, observem bem, gravado no coração de um cristão pela fé,
é o poder motivador a partir do qual deriva essa vida no andar piedoso. Então, é de dentro para fora. É uma ação de Deus em nós que, se Deus opera em nós, no nosso interior, isso que o Senhor opera, uma hora vai se externar. Então, acredite, o nosso corpo é um outdoor da nossa alma. O nosso corpo é uma arte gráfica da nossa alma. O que está fora pode ser uma expressão do que está dentro. Então, o externo denuncia o interno. Pensem nisso. Isso é muito importante. Tá? É o amor de Deus em Cristo que é revelado e gravado através da sua santa palavra, tal como Jesus disse. João 17, 26. E eu lhes fiz conhecer o teu nome e lhe o farei conhecer mais. Olha como Jesus é maravilhoso. Ele está dizendo, eu lhes fiz conhecer o teu nome, foram seus discípulos. E lhe o farei conhecer mais. Para que o amor com que me tens amado esteja neles e eu neles esteja. Jesus continua fazendo isso. É Ele quem continua nos fazendo conhecer mais a Deus, constantemente. Se nós conhecemos mais, graças a Cristo, é Ele fazendo isso. Foi o que Ele orou. O que Ele disse que faria. O nosso avanço é devido a Ele. A partir do amor de Deus, nós somos inclinados, como privilégio da salvação, a caminhar pelas veredas de Deus, desejosa e responsavelmente, e a produzir o fruto como ramos vivos da videira, que é Jesus. Se estamos em Cristo, meus irmãos, pela vida dele em nós, produziremos frutos. Portanto, Jesus nos diz, não é? João 14, 15, se me amais, guardai os meus mandamentos. Quer saber que uma pessoa não ama Jesus? Por mais que diga que é crente, os mandamentos. Como vocês estão com eles? Eu não estou dizendo de sermos perfeitos na obediência. Nós somos pecadores mesmo. Mas há cristãos que militam contra os mandamentos de Deus. Vamos lá. Pensando no que Jesus disse, eu posso compreender que cristãos que militam contra a lei de Deus amam a Jesus? Quando ele disse, se me amais, guardai os meus mandamentos. Pensemos nisso. A vida cristã piedosa é uma vida de gratidão em amor, meus irmãos. O amor de Deus, direcionado a nós, opera a obediência do amor. Nós oferecemos essa obediência a Deus, não para que sejamos salvos, mas porque fomos salvos. Somos salvos. Não para merecer perdão e a partir das nossas obras, mas porque somos perdoados e agora livres para servir a Deus. Então, nada que fazemos, a vida piedosa, a santificação, é para alcançar. Não. É o contrário. Nós fazemos porque, na verdade, é Ele que faz em nós. Porque Ele nos salvou. Então, qual é a razão para você fazer boas obras? Pergunta que cada um deve responder a si mesmo. Qual é a sua motivação em se esforçar para obedecer aos mandamentos e assim andar no caminho de Deus? Qual é a tua motivação para isso? É gratidão pela salvação ou para obter a salvação? A resposta a essa pergunta, meus irmãos, é fatal. Pois faz toda a diferença entre aqueles que foram salvos pela graça e aqueles que ainda perecem na condenação. Você obedece porque você foi salvo ou para você ser salvo. Isso faz toda a diferença. Tá? Obediência agradecida é o fruto da salvação em Cristo. A obra da graça. E é feita com base no amor de Deus. É a única fonte de uma vida piedosa que Jesus disse. Ele disse, lembremos, sem mim nada podeis fazer. As suas obras são originadas no coração em amor por Cristo, por meio da salvação que Ele nos deu, que Ele te deu. Pense nisso. Agora, para concluirmos, meus irmãos, ainda não é exatamente a conclusão, mas vamos partir para a conclusão, na verdade. Observem, nosso catecismo nos tem algo a dizer.
Dia do Senhor 24. Pergunta 62. Mas por que as nossas boas obras não podem ser a nossa justiça diante de Deus, ou pelo menos parte dessa justiça? Resposta: porque a justiça que pode subsistir diante do juízo de Deus deve ser absolutamente perfeita e totalmente de acordo com a sua lei, enquanto até mesmo as nossas melhores obras nesta vida são todas imperfeitas e contaminadas com o pecado. Está falando de nós aqui, tá? Pergunta 63. Se as nossas boas obras não merecem nada, por que Deus promete recompensá-las nesta vida e na futura? Porque esse é o pensamento lógico, meritocrático de muitos cristãos. Mas Deus não mandou obedecer? É porque eu sou capaz. E ele ainda promete galardoar os fiéis no final de tudo. É verdade. Mas a resposta, e tem, depois vocês olham para o catecismo e tem os versículos bíblicos base. Essa recompensa não é por mérito, mas é um dom de graça. Ou seja, raciocinem. Deus opera em nós o querer e o executar, e o agir. É Ele. Somos exortados a obedecer, mas em última instância sabemos que se obedecermos, é porque Ele nos levou à obediência. Ele operou isso em nós. Ou seja, a justificação é dom de Deus, a santificação é dom de Deus. Se tudo vem dele, então o que Ele estará coroando no final? Os nossos méritos ou os seus próprios dons? Ora, Ele estará coroando os seus próprios dons, porque Ele opera tudo em nós. Continuando, pergunta 64. Esse ensinamento não torna as pessoas descuidadas e ímpias? Resposta: não. É impossível que os que são enxertados em Cristo pela verdadeira fé não produzam fruto de gratidão. Está usando o princípio de João 15, verso 5. Sem mim, nada podeis fazer. Eu sou a vara. Aliás, eu sou a videira, vós as varas. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem estiver em Cristo, né? Quem está enxertado nele como ramo ligado à videira, esse produz fruto. Ou seja, é impossível alguém que está em Cristo, conectado a Ele por meio da verdadeira fé, não ser santificado, não santificar, não produzir frutos. É impossível. Isso não existe na Escritura Sagrada. A Bíblia não ensina uma fé infrutífera. Tá? Então, todo tipo de fé que seja teórica é uma mentira, é uma enganação, é morta. Porque tem fruto. Quem está em Cristo é nova criatura, irmãos. Tá? Dia do Senhor 33. Pergunta 90. O que é a ressurreição da nova natureza? Resposta: é a alegria sincera em Deus, por Cristo, e o amor e o deleite de viver segundo a vontade de Deus em todas as boas obras. Aquele que está em Cristo produz fruto pela graça dele e se alegra em fazer isso. Porque Deus opera isso. Né? Pergunta 91. Mas o que são as boas obras, então? É qualquer coisa? Não, a resposta: somente as que são feitas pela verdadeira fé, em conformidade com a lei de Deus e para a sua glória. E não aquelas que se baseiam em nossa própria opinião ou em preceitos de homens. Tá? Então, percebe porque é impossível o homem caído fazer boas obras? Porque as boas obras, aquelas que são de fato boas obras, as quais Deus ordenou e aceita, são somente aquelas que são feitas pela verdadeira fé. Então só crentes verdadeiros fazem boas obras. Isso é uma motivação para vocês, meus irmãos. Se vocês são crentes de verdade em Cristo, se esforcem pela glória dele. Porque somente crentes podem fazer isso. Tá? Em conformidade com a lei de Deus, então, é a lei que diz o que são as obras que Deus requer de nós. E para a sua glória, essa é a motivação. Não sou eu. Entende? A motivação verdadeira e piedosa não é que eu seja destacado. Não é que eu me glorie em mim mesmo, mas para a sua glória, glória de Deus. E não aquelas que se baseiam em nossa própria opinião ou em preceito de homens. É isso que aprendemos. Então, indo para a nossa conclusão agora,
Só para relembrar, e assim terminamos. A fonte da piedade não se encontra no homem ou no próprio cristão, mas está em nós. 2. A fonte da piedade é o próprio Cristo. Sem ele, nada podemos fazer, como aprendemos. 3. Cristo é a vida do cristão. Guardem isso no coração de vocês. E 4. A justificação é obra só de Deus. E a santificação é obra só de Deus. Só lhe deu glória. Amém? Vamos então orar. Se você chegou até aqui e gostou desse vídeo, então aproveita e se inscreve no canal. Aproveita também e já deixa o seu joinha, porque isso ajuda bastante o canal. E deixa o seu feedback, faz um comentário aí, tá bom? Isso é muito importante, porque mostra engajamento aqui no canal também. E é claro, compartilha o link desse vídeo com todo mundo que você conhece nas suas redes sociais, grupos de WhatsApp, de Telegram, ajuda o canal aí. E se você quiser cooperar, para que o canal avance em termos de literatura, então está aqui o Pix. Fique à vontade. Aproveita e assista mais um vídeo.